Falou, oi, então vocês estão me ouvindo. Vamos lá, então, pessoal. O que eu quero trazer hoje aqui, né, para vocês? Vamos falar um pouquinho sobre o que está aí um pouco na moda, né? Que é a construção de sistemas. Na verdade, é porque entrou agora, está agora, né, nesse burburinho de sistemas, mas, obviamente, que isso já existe há muito tempo. A única coisa que antes da IA não era algo tão acessível para a gente fazer uma construção de um sistema, seja ele qual for, ou de gestão, e agora com infoprodutos, era alguns dígitos, né? Era algo muito, assim, muito distante, né? Era algo que a gente estava falando de 150 mil, né? Que demorava muito tempo para botar para o jogo, e a gente tem algo no digital que a gente precisa se atentar. Gente, é porque eu estou com uma câmera aqui, a câmera aqui. Deixa eu olhar para lá agora. Uma coisa que a gente precisa se atentar muito, né? É que no digital, na verdade, a gente bota um produto para o ar e a gente precisa validar isso logo. A gente não pode ter uma ideia agora, essa ideia ficar pronta daqui 6 meses, para aí sim a gente rodar tráfego, para aí sim a gente ver se o público aceita ou não. Então, agora com essa vinda de IA para a construção de sistemas, a gente tem essa possibilidade um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido, não, bem mais rápido, tá? Eu aqui tenho um prazo de entrega um pouco estendido, eu tenho de 30 a 45 dias para a construção de alguns, 60 para a construção de outros, mas é algo por conta também da minha agenda, né? A minha agenda não permite que eu, né, faça promessas milagrosas de uma semana a construção de aula. Mas existem pessoas que sentam ali por 15 dias e constroem. O que não era possível antigamente, né? A construção eram 6, 12 meses e com investimento muito alto, para aí sim ver se aquilo estava validado ou não, pensando em produto. Mas tem muita gente falando de SaaS, né? Falando de infoproduto com IA, e que eu chamo aqui, né, há muito tempo de info-IA. Quando eu comecei lá com os GPTs, e agora a gente vem, né, para a parte de sistemas, que são infoprodutos com IA integrada. Mas não é só de infoprodutos que nós vivemos, né? Nós vivemos também e precisamos viver de gestão. Precisamos aí ter na nossa empresa um processo de gestão. O que também era muito desafiador. Por quê? Porque nós precisávamos contratar uma ferramenta de CRM, depois nós precisávamos comprar uma ferramenta financeira, depois nós precisávamos comprar uma ferramenta que nem tem muito, que é a parte do marketing, se a gente for pensar em ver realmente, né, por onde aquele lead passa, qual é a trajetória daquele lead, se aquele lead está pronto para compra ou não. Então, assim, a gente precisava contratar várias ferramentas e que, na grande maioria das vezes, não eram feitas para infoprodutores. Na grande maioria das vezes, eram feitas para empresas, né? Empresas que eu digo, empresas do corporativo que tem uma dinâmica um pouco diferente da gente. Então, era muito difícil você conseguir personalizar uma empresa para um sistema de gestão para o mercado digital e, tá, teria que pagar também um valor maior, né? Se você for pensar em fazer o cálculo de CRM, de financeiro, e eles nem eram integrados. Também tinha isso, né? Não eram todos integrados, cada um cumpria uma função. Ai, gente, o Meet fica aqui apertando. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu preciso arrumar essa configuração, senão o Meet fica me alertando que eu tô sozinha na reunião e tô com vocês aqui. Bom dia, deixa eu mandar aqui. Bom dia, mãe Linoco, é isso? Não sei se é isso daí. Bom dia para todo mundo quem está chegando depois. Então, voltando aqui ao meu raciocínio. Então, né? Era bem desafiador. Hoje a gente consegue, né, construir. Então, o que eu vou mostrar para vocês, qual é o raciocínio, né, qual é o objetivo dessa live, na verdade? Eu mostrar para vocês o raciocínio que vocês devem ter para, de fato, abrir a mente e o que vocês podem construir, o que vocês não podem construir, o que vocês devem construir. E eu tenho certeza que vocês ficam scrollando, né, o Instagram e vem inúmeras situações de IA hoje, né? Tudo que dá para fazer com IA, e aí vocês ficam enlouquecidos, compram milhares de ferramentas, milhares de cursos, e você fala, nossa, eu tenho tudo isso e agora eu não tenho nada. O que eu faço com toda essa informação? Então,
Eu falo que a IA veio, de fato, sabe, para trazer liberdade para a gente, eu acredito muito nisso. Tanto que o meu YouTube tem lá, né, AI Lifestyle Business, porque eu acredito que a gente pode construir um negócio que seja de acordo com o nosso estilo de vida, de acordo com os nossos valores, e que a IA veio para isso, né, veio para nos ajudar a isso. Porém, ao mesmo tempo, também veio para deixar a gente maluco. Se a gente já estava ansioso com tantas informações que o Instagram, que o mercado trazia para a gente, agora a gente está muito mais. Então, eu não parto para essa parte. Eu gosto muito de. Vamos ver o que de fato a gente precisa com IA e o que dá certo fazer. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou trazer para vocês, então? Como transformar gestão, tá? Como transformar gestão em uma metodologia em sistemas de alto valor, tá bom? Então, vou falar um pouco do meu negócio, o que acontece ainda, muitas vezes, tá? Mas o que fez, talvez, eu ter que fechar o meu outro negócio. Eu não digo fechar, né? Mas eu precisei realmente dar um tempo, eu fiquei quase 8 meses afastada do digital. Eu tinha um outro negócio onde eu era expert em vendas de alto valor. Era não, né? Sou ainda, a gente nunca deixa de ser algo assim, o conhecimento fica. Mas era essa a minha bandeira, então era essa o que eu tinha cursos, mentorias. E por falta de gestão total, né? Isso não deu certo. E eu sempre falo assim, eu não culpo outras pessoas. Obviamente que eu entrei em mentorias que não me agregaram, como também eu tive muitas decepções no digital, muitas coisas aconteceram erradas, isso é normal no caminho que nós estamos no digital, mas foi sim falta da minha gestão que aconteceu isso. Então, assim, né? O que era? Exemplo agora, né? Eu gasto muito com ferramentas de IA. Então, eu não sabia quanto que eu estava gastando, exatamente, eu não conseguia ver, eu sabia porque ela estava caindo da minha conta, mas eu não conseguia ter essa visão, de fato. Eu não, separar pessoal da empresa sempre foi algo bem desafiador, eu tenho certeza que é desafiador para vocês também, né? É muito desafiador. Não digo que é só no começo do digital, não, no meio e no fim, a gente vê aí, gente, eu já sentei em mesa de milhões e de ver que as pessoas vivem milhões, mas elas não têm milhões, né? Isso porque elas misturam todo o dinheiro e é desafiador, tá? É desafiador. É muito fácil alguém virar para você e falar assim: olha, amanhã você não tira mais dinheiro da tua conta jurídica para pessoal. Tá bom, mas e aí? Eu faço o que se eu estou precisando da física? Então, não é algo tão simples assim. Okay? Principalmente para quem nunca veio de um mercado de gestão de empresas. Não é simples como falo. Então, isso também, né, era uma das grandes dores. Depois, também, a questão de qualificação do lead. Obviamente que eu vim, como eu disse para vocês, eu vim do mercado de vendas, então eu tenho essa experiência em qualificação de lead, eu consigo entender quando um lead ali, ele é qualificado ou não, não é algo tão desafiador você descobrir isso, né? Você tem algumas perguntas-chave para qualificar esse lead, porém, você se perde, né? Você perde quando você não tem isso mapeado. Qual é o lead ali que está engajando no teu Instagram, que de fato é um lead qualificado ou não? E a gente chama isso de lead score, né? A pontuação do lead. E isso são poucas ferramentas de gestão que trazem e é bem necessário. Né? A organização desse lead. Poxa, quantas pessoas eu conversei no direct? Quantas pessoas eu conversei no WhatsApp? O que de fato eu posso depois, no final do mês, olhar e falar assim, tá bom, mas essa pessoa tem essa dor, o que eu posso ofertar para ela? Não sei se eu consigo construir algo pessoal para ela. Então, isso era, né, continua sendo também a minha dor, porque é muita gente chegando, então eu falei, não, eu vou integrar tudo isso daqui. E principalmente onde eu estava perdendo a minha energia, porque chega um momento da sua empresa que você tem que ter energia e foco em algum local para poder depois gerar demanda, para depois você fazer o próximo passo. Então, isso é algo que eu tenho certeza, e aí vocês podem colocar aqui no chat para mim, que é uma dor, é uma dor nossa mesmo, tá? E, de novo, eu não estou começando, eu estou no mercado já há algum tempo, já acredito que 6 anos agora, né, no mercado, e eu escuto isso, assim, desde a pessoa que fatura R$0 porque está começando, até a fatura da pessoa que fatura milhões, tá? Quando tá 1, 2 milhões, que ainda não tem gestão, e aí vive de empréstimo, enfim. Então, assim, algo bem comum. E aí,
eu quero trazer para vocês, isso não é a questão da empresa. E aí a questão agora dos sistemas. Eu estou vendo muito anúncio acontecer. Crie o seu sistema sem programador, crie o seu sistema sem um dev, crie o seu sistema por causa do logo, por causa do Replit, por causa do Base 64, né, o 64. Então, assim, tá bom. E agora, tá, o que eu faço para tirar toda essa confusão da minha mente? O que eu realmente preciso construir para gerar lucro na minha empresa? Porque para isso, gente, IA não é para você enfrentar Instagram, né? IA não é para você. Eu vou dizer uma coisa bem séria aqui para vocês, gente. IA não é para vocês trabalharem da praia, porque agora tem uma nova onda, né? Antes era trabalho 4 horas e aí tinha foco na praia, você trabalhando. E que agora a nova promessa é que a inteligência artificial vai fazer isso para você. Vai. Não vai. Você tem que continuar. Você vai continuar trabalhando, eu sinto informar para vocês, né? A inteligência artificial, ela consegue fazer com que você escale uma operação, seja ela qual for, com mais organização, tá? Com toda certeza. E também com mais escala, né? Então, se você tem, vamos falar, uma IA de vendas, por exemplo, você tem uma IA de vendas no WhatsApp, o vendedor consegue atender uma X quantidade de pessoas. A IA vai conseguir atender mais, mas não significa que você não vai precisar ter alguém ali olhando para essa IA, tá? Então, desmitifique que você vai ficar milionária com a IA trabalhando por você. Esquece. Isso não vai acontecer. Estou sendo bem sincera com vocês. E talvez eu esteja indo contra a promessa inteira do mercado. Talvez eu fosse enriquecer muito mais fácil se eu falasse para vocês que vocês vão ficar ricos com a IA trabalhando para vocês. Vocês não viram, tá bom? E aí, agora tem um monte de promessas do sistema. Só que, o que eu vejo? O maior erro. Vou fazer sistema para enfeitar. Vou fazer sistema para colocar. Vou colocar IA de vendas no WhatsApp, se eu nem tenho IA, não tem dor para isso, tá? Então, a primeira coisa é, qual é a dor real para virar um projeto de sistema? Qual é a tua dor? Ou a sua dor real, ou a dor real das tuas alunas, né? Das tuas clientes, das tuas mentoradas, de o que você presta serviço. Primeira coisa, tá? IA, sem essa clareza, vai virar bagunça, você vai gastar dinheiro à toa. Então, qual é a dor? Né, o ponto principal, qual é a dor que eu vou solucionar com o meu sistema? Seja para mim, para minha empresa, porque eu preciso, seja para as minhas alunas, minhas clientes, enfim, de prestação de serviço, ok? Eu estou olhando aqui, gente, porque senão eu não organizo minhas ideias. Então, o que eu quero que você pense? Primeira pergunta que eu vou dar aqui para vocês, tá? Se a gente for falar de gestão, que é o que eu vou mostrar o meu sistema de gestão, como que eu construí, como é que eu pensei, né? Primeiro, o que está fora de controle hoje na minha empresa? Pensa nisso, o que está totalmente fora do meu controle? E eu sei, porque no fundo vocês sabem, tá? Vem aqui, ó, falar com vocês que é problema. E vou dizer para vocês uma coisa, tá? Bem séria, isso de quem tem experiência nisso. Se vocês podem vender milhões. Se vocês não tiverem gestão dessas vendas, o dinheiro vai desaparecer. O dinheiro, não só isso, tá? Você vai vender mais, mais. Você não vai ter gestão com essas pessoas, e aí essas pessoas não vão te indicar, tá bom? E isso daí vai dar ruim. Então, a primeira coisa que eu preciso que você pense, o que está fora de controle da sua empresa? Vamos sair um pouco do âmbito de gestão financeira, gestão de vendas, e vamos para a gestão de mentoria? Eu vejo muita gente falando assim, mas é porque eu quero construir um sistema de gestão de mentoria, porque eu acredito que eu preciso entregar mais para essas pessoas. De novo, isso está fora do seu controle? Não é só sobre. Você tem que entregar uma experiência melhor. Mas, será que é exatamente este é o problema? Ou é o problema que você não está conseguindo acompanhar as suas mentoradas como você deveria? Ok. Se tem algo, gente, que assim, no mercado virou bem comum, são os hot seats. Vamos começar por eles. Aí, a mentora, né, abre a tela e pergunta assim: qual é a tua dúvida? Só que ela não tem nenhum controle, nada, da sua jornada ali, nenhum. Ela não sabe quantas aulas você assistiu, ela não sabe qual aula você assistiu. Eu vou falar de aula, tá? Que eu também acho que isso aqui, ao longo do tempo, não vai
Já não é, né? As aulas já reduziram de 1 hora para 5 minutos, mas vamos falar disso. Você está faturando quanto? Quanto você faturou mês passado? Ela não tem. E não tinha como ter, tá? Eu não estou culpando elas. Mas não tinha como ter essa visão, tá? No máximo que a gente vê até hoje, agora a coisa já está mudando, né? Era os Notions. Mas os Notions, mesmo assim, ele não consegue te dar um dashboard de quanto que ela participou das aulas, quantos hot seats ela veio, né, qual é o engajamento dela, o quanto que ela já faturou, quanto falta para a meta dela, quanto falta para a transmissão. Entende? Isso é problema de gestão que vai afetar na tua entrega. É fato. As pessoas vão ficar falando que você é mais uma mentora no mercado, que vai lá, abre a tela do Zoom com 100 pessoas e não consegue atender, porque não vai conseguir atender, né? Então, hoje, a gente consegue ter essa gestão de mentoria muito mais tranquilo. É muito mais fácil, você consegue, de fato, abrir ali um dashboard do aluno e entender isso. Então, entende que, no final, tudo é sobre como você faz a gestão dos teus produtos, do teu negócio. No final, é tudo isso. E isso é uma grande dor. Então, pense hoje. Qual é a maior dor da minha empresa? Que pode ser a dor de não fazer gestão financeira, de não fazer gestão de leads, ou ainda, cara, eu entrego pra caramba na mentoria, mas eu, de verdade, não consigo fazer a gestão dela. A gestão não está sendo feita, tá? Então, preste atenção nisso. Então, assim, ó, no meu caso, né, que eu tinha falado sobre qual era a minha dor, né? Uma gestão financeira confusa, a questão de misturar dinheiro empresarial com pessoal, as decisões comerciais muito no feeling, eu acho, né? Então, isso daqui, né, tô organizando, vocês vão ver que eu vou apresentar para vocês são dados falsos, eu não botei dados reais, mas eu parei e falei, não, é a primeira coisa que eu preciso organizar. E todos os leads, eles de fato estão sendo está sendo dada atenção de como deveria ser dado, porque a gente perde muito, a gente gasta muito dinheiro no tráfego, a gente gasta muita energia para a produção de conteúdo, o lead chega e a gente não exatamente, né, não sabe o que, né, nem sabe, eu sei o que fazer com ele, você já entraram em um monte de curso de vendas, mas a gente não consegue fazer essa gestão, tá? Bom, e eu quero trazer algo para vocês, que é o seguinte, nem tudo é inteligência artificial, nem tudo você vai colocar automação, você vai fazer no modo automático, nem tudo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que dá para automatizar tudo. Eu acredito que existe uma parte híbrida, uma parte você precisa continuar ali no teu negócio. Tá? Ou, por exemplo, eu vou colocar vendedor, então tem muito lead chegando. Esse vendedor ele vai olhar para a IA e ver como é que essa IA está atendendo, e em algumas situações ele vai intervir. Então, é dessa forma que eu penso. Parem de achar que, por exemplo, eu vou automatizar toda a minha mentoria, porque o que eu mais escuto, né? Elas ficam ali me perguntando a mesma coisa, eu vou automatizar tudo e vou viver na praia. Para, e aí você vai fazer o quê da tua vida? Então, você não é mentora, então você não é uma consultora, porque você não está nem tendo contato com as pessoas. Então, tire esse sonho da cabeça de você, né? Isso daí é muito errado com o IA, achar que vai substituir tudo. Então, eu preciso entender o que está acontecendo na minha empresa, qual é a prioridade, o que não entra com IA, o que é indistância, não dá. Isso aqui eu preciso estar lá, eu preciso ter essa atenção, eu preciso, né, olhar para o meu mentorado, até porque ele te pagou. Eu preciso, não, a gestão, por exemplo, de financeira sou eu que faço, a gestão de vendas, tudo bem que eu não sou vendedora, mas eu vou olhar para aquele meu CRM e vou lá. O que é indispensável para você? Algumas coisas você vai delegar para um humano e outras coisas você sim vai delegar para IA, tá? Então, assim, o que eu criei? Isso daqui eu criei para mim, primeiro, tá bom? Vocês vão ver que são dados falsos, eu não coloquei dados reais. E hoje, isso eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou falar sobre isso no final da live. Isso faz parte da minha entrega agora, tá? Era uma dor minha, que eu sei que muitas pessoas também têm essa dor, presta atenção nisso. Então, além de ser resolver um problema meu, a IA vai me resolver, a IA, a inteligência artificial, esse sistema, vai resolver um problema meu, mas também vai fazer parte da minha
metodologia de entrega, tá? Então, hoje eu tenho alguns projetos individuais, onde as pessoas me contratam, não somente para eu fazer o sistema, mas para eu fazer todo o sistema com elas. Elas querem entender um pouco mais, tá? Então, são pessoas que têm um pouco mais de tempo para isso. E aí eu personalizo essa entrega do projeto, né? Às vezes até coisas de como utilizar a IA mesmo com o time, tá? Enfim. E aí, agora, como isso eu sei que é uma dor, faz parte da minha entrega. Vai virar o quê? Uma entrega da minha metodologia. Todo mundo que entrar na minha metodologia, você pode utilizar ou não. Mas vai receber esse sistema também de gestão, porque eu sei da importância disso. Caso contrário, o meu método não vai funcionar. Eu sei que ela não vai faturar o quanto que ela quer, que eu quero que ela fature com inteligência artificial. Entende que primeiro foi uma dor geral, uma dor muito forte, uma dor muito pontual, é uma coisa que vocês conhecem de um produto. Né? Vocês conhecem de mentoria, vocês têm que achar uma dor para depois transformar nesse sistema. Ó, então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Mostrar aqui para vocês uma visão. Tudo bem. Então, eu peguei, lembra? Todas as minhas dores, todos os problemas, e criei isso daqui na inteligência artificial. Tá? Ela que me guiou aqui a fazer tudo isso daqui. Mas, de novo, eu tinha muito bem mapeado quais eram as minhas dores. Tá? Não surgiu do nada. Então, aqui, ó, vamos lá. Primeiro vem a parte de gestão financeira. Então, as vendas, elas vão cruzar lá no CRM, ok? Então, presta atenção. Eu tenho, antes, né, eu tinha um CRM que é desconectado ao financeiro. Agora eu conectei tudo. É uma dor enorme. Lembra que eu falei? A gente ia contratar um CRM e depois a gente ia contratar um financeiro também, tá? Um sistema de gestão. Agora as coisas vão se integrar. Isso é possível, Joyce? É porque não é a Joyce que é um gênio, né? Hoje a gente tem ferramentas, né? A gente consegue construir isso. Então, ó, as vendas, ó, tá vendo? E aí eu vou ter o contas a receber, o contas a pagar, os lançamentos. Presta atenção nisso daqui que é bem interessante. Hoje, quando eu importo um extrato aqui, tá? Quando eu importo um extrato, a IA consegue analisar o meu extrato e classificar onde que é cada coisa. E no meu caso, vocês vão perceber, como eu ainda trabalho, e vocês também trabalham com muitas ferramentas que são na minha conta pessoal, eu pedi ali na categoria para separar o que é empresa e o que é pessoal manualmente. Aí tem que ser manual, porque ela não vai saber. Então, eu ainda consigo, eu fiz aqui um sistema de reembolso. Porque a empresa ela tem que me reembolsar as ferramentas que eu gastei no meu pessoal, certo? Mas isso virava uma bagunça. O que eu fiz? Ó, reunião com o cliente, Uber, enfim, tá? Isso aqui é mapeado. Então, eu registro um pagamento e a empresa vai fazer um reembolso para mim dessas ferramentas que eu gastei lá no meu cartão pessoal. Um exemplo, tá? E isso é bem interessante, porque era uma coisa que eu estava discutindo com a Simone ontem, antes de ontem, né? Falei, se agora com o novo, né, o imposto de renda aí, olhando muito forte para as nossas contas pessoais também, e mudando o sistema ali de tributação, a gente tem que tomar muito cuidado nessas transferências de valores para a conta pessoal. Porém, a gente pode registrar isso como reembolso, tá? Para deixar isso muito bem claro. Então, eu coloquei as contas, né? O quanto que eu tenho na PJ, o quanto tem na pessoal, ó, uso empresa, então o quanto foi gasto no meu cartão pessoal. Aqui eu posso fazer categorias, ó, despesas físicas, despesas variáveis, receitas, financeiros, e aqui importar a importação dos extratos e faturas do cartão para ir a fazer essa análise. Beleza. Depois nós vamos ir para o comercial. Então, o comercial, gente, a gente pode cadastrar quais são os leads, ó. Cadastro os leads, novo lead. O que é esse daqui, Joyce, lead quiz que eu coloquei? Eu estou testando, eu estou puxando, eu tenho um quiz, tá, gente? Que fica no link de onde eu estou, tá dentro da minha página de apresentação, a minha página, né, de apresentação dos meus serviços, e a pessoa faz um quiz de maturidade de negócio dela, tá? Então, ela
ela vai lá, responde algumas perguntas, e aí a gera uma análise para ela do como que o negócio dela está maduro em relação à IA, o quanto que ela está de fato usando inteligência artificial no negócio dela. Só que agora eu estou puxando isso automaticamente para cá, tá? Depois eu vou puxar meu WhatsApp automaticamente para cá também, ok? E depois eu vou puxar meu Instagram automaticamente para cá também. Então tudo vai ficar organizado aqui para eu ter essas oportunidades. Então, eu vou cadastrar uma oportunidade aqui, porque eu não estou puxando aqui, mas vamos supor que a oportunidade veio desse teste. Ela procurou para mentoria, não, mentoria não, ela procurou para serviços de implementação. Tá? O valor estimado é de R$ 10.000 e ele é novo, ou ele está em conversa. Criar uma oportunidade. Beleza. Olha o que acontece. Depois que esse lead passou ali, né, pela reunião, enfim, dependendo do teu processo de vendas, ele vai vir para cá, uma proposta enviada. Viu a proposta? Nós estamos aguardando, né? Ele deu lá que está aguardando a decisão. E o ganhou é se você vendeu, ou, ó, se vendeu, ele já entra automaticamente aqui, ó. Forma de pagamento foi isso. Vamos colocar que foi 15.000 bruto. A taxa da plataforma foi de 4%. Ó, opa. Por que ele não tá? Acho que ele tá contando 0,4. Pra você ter uma ideia, é 4%. Ele tá botando em reais, então vamos colocar que foi R$ 500. Criou a venda, certo? Ih, deu um erro aqui. Eu dou uma olhadinha porque tá dando esse erro de criar a venda. Mas a hora que criar essa venda, gente, o que vai acontecer? Vai cair automaticamente nesse financeiro. Eu preciso dar uma olhada por que deu esse erro. Vai cair automaticamente as vendas aqui. As vendas vão vir para cá de forma automática. Então, já entrou que caiu aqui. Então, tá tudo interligado, certo? Então, as oportunidades e os follow-ups que precisam ser feitos. Então, quantos follow-up? O que você vai fazer de follow-up? O que está acontecendo? Certo? Tudo bem. Marketing, ó, integrei também. Planejamento de postagem, planejamento de conteúdo, o que já foi publicado, se existe alguma campanha rodando, como é que está o engajamento, tá? E como está o que a gente chama de lead score. O que é um lead score? Como é que tá esse lead? Ele está engajando muito? Ele está comentando? Ele está curtindo? Eu não fiz isso ainda, mas há a possibilidade da gente puxar alguns dados lá do Instagram. Tá? O Facebook ele é mais chato para isso, para puxar algumas conversas, alguns dados, mas alguma coisa a gente consegue puxar. Ou você vai ter que fazer de fato manualmente, mas você está tendo um controle disso, é um controle de gestão, gente. Ah, Joyce, mas é impossível, é nada, gente. Vocês olham lá no dia tal, quantos comentários teve, quantas curtidas teve, entendeu? Tem que ter esse momento de parada para a gente entender como é que está a saúde das tuas redes sociais realmente. E aqui eu coloquei a parte do financeiro pessoal, tá? Aqui, gente, eu coloquei o custo total de filhas, enfim, porque eu preciso entender um pouco mais da dinâmica da minha casa. Mas o pessoal é personalizado, você que sabe como é que é a dinâmica da sua casa, tá? É isso que você tem que entender. Então, os lançamentos, a mesma coisa, importar o extrato, as contas, né, categorias, importação, e aqui núcleo, gente, é porque aqui eu faço administração de 3, né, eu, a minha mãe e as minhas filhas, então vocês estão vendo isso daqui. E eu quero separar, não digo separar porque é tudo junto, mas eu queria administrar isso melhor e ter uma visão disso melhor. Então, de novo, lembra, é personalizado para mim. Aquele sistema de gestão, deixa eu parar de compartilhar. Aquele sistema de gestão de infoprodutos é geral para todo mundo. O pessoal muda um pouco. Então, hoje a gente consegue estar personalizando isso. Então, quais foram os passos? Lembra que eu falei para vocês? Qual foi o passo para você criar? Gente, primeira coisa, levantamento de dor e mapear todos os problemas, tá? Todos os problemas que existem dentro da tua empresa, ok? Para a parte de gestão. E aí, se a gente for pensar, né, como eu falei para vocês, isso faz parte da entrega hoje dos meus projetos, né, de alguns dos meus projetos.
Você imagina o valor que vai trazer para sua mentoria, o valor que vai trazer para a tua empresa, quando você abre isso e mostra para o teu lead o que você está organizando? Gente, organização é posicionamento de valor, tá? Sabe a história do o Belo vende? O Belo vende. Já ouviram isso? Nós estamos cansados, o mercado digital está exatamente cansado de falar assim, olha, a entrega vai ser assim, né? A pessoa abre a call e fala de todos os dos entregáveis, que são milhões de documentos, milhões de não sei o quê, milhões de aulas, né? Faz lá um pitch maravilhoso, mas a gente olha para aquilo e fala assim, ah, é mais do mesmo, né? Não tem nada concreto, né? Sempre foi um problema. Essa que é a verdade, né? Sempre foi um desafio vender serviço, porque a gente não consegue concretizar isso para as pessoas, né? E a gente foi muitas vezes ensinado que é errado, que primeiro você vende, depois você faz a entrega, né? E aí você vai entregando conforme a demanda da pessoa que vai surgindo. Isso deu certo por algum tempo, na venda, no processo de vendas, mas depois, agora, no momento do mercado, as pessoas estão meio desconfiadas. Assim, deixa eu entender melhor o que é que tu vai me entregar. Quando você vai para uma call de vendas e mostra, exemplo, isso aqui faz parte do meu projeto, né? De entrega do meu projeto. Tá bom. Eu não faço gestão financeira, tá, gente? Eu não faço gestão comercial, não. Faço mais nada disso, mas faz parte da entrega. Se a pessoa quer, eu disponibilizo isso também. Eu implemento isso dentro, porque eu sei que é uma dor das produtores. Mas entende quando, se você consegue mapear qual é a dor da tua cliente, da tua mentorada, transforma isso no sistema, abre para uma call de vendas e mostra essa organização, o que muda no processo, e não é porque algo é bonito só, não, é porque mostra que você está organizada, que você tem um método, né? E que esse método tá aqui, ó, tá visual. Eu consigo olhar para isso e eu consigo, dentro de uma call de vendas ou de um risco que você vai fazer, falar assim, ó, eu vou sair do ponto A e eu vou para o ponto B com essa mentorada. A mentorada consegue olhar isso, a tua cliente consegue ver isso. Eu vou sair do ponto A e eu vou para o ponto B. Tá claro para mim, é visual isso, né? Não é só mais uma promessa vazia. Então, entregar essa clareza para o teu cliente vai te posicionar como valor. Daqui a pouco muita gente vai ter? Acredito que sim, acredito que 2026 será aí o ano de organização de tudo, tá? Vou falar para vocês, só com isso você vai vender? Óbvio que não. A tua entrega, né, precisa ser, né? Precisa ter que estar presente na tua entrega. Mas entende que a pessoa consegue dar os seus micropassos ali na tua metodologia sem muito da tua presença, ok? Ela consegue ter a sua ali, né, a sua progressão dentro da sua prestação de serviço, da sua mentoria, com muita mais clareza, isso gera um conforto para ela, né? Porque, assim, gente, falar para assistir a aula e depois vem pedir para eu tirar dúvida, 2026, eu não caio mais. Eu não sei você, mas eu não vou. Mentoria onde pede para assistir a aula e depois eu vou lá tirar as dúvidas, eu não tenho nem tempo para isso. Sei você, mas eu... Então, assim, essa transformação da tua metodologia no sistema vai, além de te dar mais clareza, mais posicionamento, vai fazer também com que você tenha mais fôlego, né? Você sabe que a tua mentorada está ali, ela está fazendo, e sim, ela tem acesso a você, mas ela já está construindo algo, ok? Bom, agora eu quero falar um pouco sobre o método de vocês, tá? Como é que o método de vocês pode transformar e virar um sistema. Eu mostrei aqui a parte de gestão financeira, mas e o de vocês? Como que a gente vai transformar o método de vocês em um sistema? Então, vamos lá. Toda metodologia, ela precisa ser replicável, por isso que ela é um método. Caso contrário, ela seria coisa solta. Então, toda metodologia, ela vai ter coisa que vai se repetir, ela se repete. Então, vamos pensar na metodologia, deixa eu pensar aqui, de vendas. Toda metodologia de vendas, ela começa construindo qual é o teu público-alvo, para quem que você vai vender, certo? Então, ela
qual é o teu cliente potencial? Quem é ele? Qual é o perfil? A primeira coisa, porque sem isso eu não consigo criar as perguntas de qualificação, certo? Então, é muito claro na minha cabeça, porque eu já tive um método de vendas. Então, quais são as coisas que se repetem? Então, todos os mentorados que entravam na minha metodologia, eles precisavam, se eles não tinham, eles precisavam construir um. Depois do público, os mentorados, eles precisavam criar um planejamento de vendas, trimestral, anual e mensal, certo? Depois, todos os mentorados, eles precisavam construir perguntas de qualificação. Então, entende que o método ele vai se repetindo para todo mundo, ok? Tudo bem. Antes disso, a hora que entrou na mentoria, ou melhor, desculpa, então eles vão seguindo essa ordem. Hoje, o que acontece no sistema? Imagina um sistema. Antes ela tinha que assistir aula sobre o público-alvo, ir lá e construir. Hoje ela coloca algumas informações dentro de um sistema, certo? Coloca lá nos campos, aí ajuda ela a construir esse público-alvo e o público-alvo sai pronto. Só que aí o sistema vai pegar as informações desse público-alvo e vai criar um script dela de vendas. Joyce, mas vai substituir o meu olhar e o olhar dela? Claro que não. Lembra que eu falei para vocês? IA tem que ser híbrido. Ela alucina, muitas vezes ela não tem contexto. Todos os dias a IA melhora. Ok, mas por enquanto não, gente. Porque senão também vai ficar um monte de zumbi no mercado aí, zumbizando todo mundo igual. Não é isso. Tem que ter o olhar, porque você tem uma história, você tem repertório para poder, junto com a IA, melhorar as coisas, certo? Bom, então, elas se repetem, elas seguem uma ordem, elas têm algum critério. Toda IA, dentro de um sistema, ela precisa seguir um critério. Ela leva a decisão e ela vai gerar resultado. Então, isso daqui é um sistema organizado, ok? Então, deixa eu fazer aqui, peraí. Vou te fazer algumas perguntas. Vamos lá, anota as perguntas que eu vou te fazer agora. Primeira coisa, qual é a dor real que o seu método resolve? Primeira coisa que a gente vai para pensar na construção do sistema. Primeira coisa, qual é a dor real que o seu método resolve? Resolveu? Não é um tema, não é um nome bonito, não é um problema prático, é uma dor clara. Então, a dor clara do sistema que eu já construí, por exemplo, para uma aluna, é que elas tinham que assistir muitas aulas e elas não faziam. Ou que elas tinham que usar o Notion e elas não usavam porque o Notion não era prático. Certo? Então, eu peguei todos os pilares dessa minha aluna e transformei em algo mais prático. Que ela seguiu uma ordem de construção disso. Ok? Ok. Depois que alguém passa pelo seu método, que decisão essa pessoa consegue tomar melhor? Todo o sistema ela vai precisar gerar resultado para alguém, para sua aluna, para tua mentorada. Não adianta fazer um sistema bonito. Então, exemplo, eu sou social media, vou dar um exemplo aqui. E a principal dor dos meus clientes é a geração de conteúdo, né? Não, geração de conteúdo não, mas é poder fazer com que o seu time gere mais conteúdo. Não sei, gera imagens. Você vai criar um sistema onde gera imagens para os seus clientes. Então, é uma dor clara, ok? E o que vai ser feito depois desse sistema? Ele vai, né? Todo sistema existe para ajudar alguém a decidir algo. Então, depois dessas imagens, eu tenho aquilo e agora eu tenho as imagens. Eu curei uma dor com o meu sistema, tá? O que você faz toda vez com todo cliente em todo projeto? Isso é bem importante. Presta atenção. O que você faz todas as vezes com todo cliente e todo projeto? Então, aqui, todo mundo que chega fala assim: na minha mentoria, todo mundo faz onboarding, antes de qualquer coisa. Então, todos os teus clientes passam por um onboarding, beleza. Então, o seu sistema, antes de todo mundo passar pelo método, vai ter um onboarding. Todos os meus clientes, antes de passar pelo meu método, eles precisam preencher um teste comportamental. Então, tá bom. Onboarding, teste comportamental, e aí sim vai para o sistema.
Então, é isso, presta atenção. O que você faz todas as vezes, com todo o cliente, em todo o projeto. Aí você está fazendo, são perguntas. Você analisa algo, então vamos supor, depois do onboarding, Joyce, eu faço uma análise. O que a gente pode fazer? O teu cliente preenche o onboarding, aí gera a análise, que muitas vezes não vai para ele, é para mim. Eu preciso gerar uma análise. Gente, vocês já fazem análise na IA. A IA já ajuda muita gente a fazer análise. Então, tá. Ele passou por um onboarding, ele recebeu um login e senha do seu sistema, depois desse onboarding, essa análise vai para você. Você olhou, tá correta? Tá certa? Eu já posso mandar um plano de ação, por exemplo, para o meu cliente. Então, você saiu do processo de onboarding, tá? Desculpa, gente, vocês vão para onboarding, para a grande maioria das vezes, para fazer as mesmas perguntas. Aqui a gente faz onboarding porque os projetos são ultra personalizados. Não é todo mundo a mesma coisa. Então, quando a gente vende um sistema, eu preciso fazer um onboarding porque é personalizado demais. Agora, se você tem um método que é replicável para todo mundo, não tem por que você estar ali fazendo onboarding de um por um. Você pode já falar para ela, faz um onboarding que depois eu vou fazer a análise. E aí, Joyce, mas eu gosto de ter o contato com essa. Eu acho perfeito. Mas aí você já vai mais assertiva para a reunião. Olha, eu já criei o teu plano de ação aqui. Não vai lá para fazer pergunta. Tudo de novo? Aí depois você marca mais uma reunião para dar devolutiva dessas perguntas. Não faz sentido, né? Outra coisa, quando vocês vendem algo, as pessoas ficam muito ansiosas para começar. Elas acabaram de comprar. Quando você tem um sistema, você acalma essa ansiedade delas, porque elas, já querendo ou não, estão vendo que elas estão fazendo algo. Tá? Joyce, por isso que eu tenho as aulas. Pode ser também, tudo bem, mas o sistema ele te concretiza muito mais coisas na cabeça dela. Ela assiste uma aula, ela tem que começar a ter dúvida. Aí, na dúvida, ela já te procura e ela nem passou ainda pelo onboarding, por exemplo. Então, o sistema acalma um pouco a ansiedade das pessoas também. Agora, presta atenção. O que hoje só funciona porque é você que está fazendo. Interpretação, organização, priorização, explicação, tudo que depende de interpretação pode virar um sistema. Porque você, querendo ou não, já, como eu falei anteriormente, você já utiliza IA para fazer essas análises. Então, isso também acaba entrando como sistema. O que pode ser regra e não opinião? O que no seu método poderia deixar de ser opinião e virar um critério? A IA, ela não cria uma regra, ela executa a regra. Então, ontem eu recebi um pedido de sistema e a pessoa perguntou assim, Joyce, mas se as pessoas responderem essas perguntas, eu consigo gerar um dashboard com isso? Eu falei, existe uma regra para essas perguntas? Então, todos os momentos que as pessoas responderem A resposta precisa ser X? Todas as vezes que aparecerem 10 A's, 5 B's, exemplo, a resposta será Y? Isso é uma regra. A regra é criada por você. Então, tudo que for lógico e tiver uma regra, ok? A IA, isso pode virar um sistema. Não é que a IA vai criar a regra vai ser dada por você. Mas isso vira um sistema. Então, vamos supor que você é uma mentora de... Deixa eu pensar aqui. Nutricionista, tá? Não vou nem falar de mentora, de nutrição. A regra é... Gente, eu não sou nutricionista, tá? A regra é... Vamos supor que ela monta um aplicativo que analisa o prato da pessoa. Então, pô, a regra é... Se tiver isso, o cálculo das calorias é 1.500, mas para ela emagrecer, ela tem que ser 1.200 calorias. Um exemplo, tá? É uma regra. É regra. Não é algo aleatório. É isso que acontece. Então, isso dá para virar um sistema, tá bom? Agora, o que só... Presta atenção no que é só você fazer, porque vocês, né, têm essa coisa de delegar. Mas o que eu quero? Eu quero estar mais presente com elas, escutando elas. Gente, as pessoas muitas vezes compram tua mentoria, não é nem pelo método. Muitas vezes as pessoas entram para prestação de serviço, mas é porque elas querem a tua visão, o teu olhar. Entende que mais e mais as pessoas vão pagar para estar numa comunidade, para estar dentro, para ter pertencimento àquilo.
ou para ter a sua visão de negócio, como você chegou até lá, né? Às vezes não é nem. Mas o como eu cheguei até lá é meu método. Não necessariamente. Mas elas querem ter o seu olhar como um todo, e que às vezes nem está no teu método. Foi o que eu falei, nem às vezes nem está no teu método. Quantos e quantos mentores eu tive na minha vida que falaram assim, olha, já, né, eu vou te dar uma opinião aqui, não faz parte da minha... Eu mesmo, vou falar eu. Quando uma cliente chega aqui, eu falo assim, olha, eu tô aqui para criar o teu sistema. Eu não faço mais funil de vendas, eu não construo mais processo comercial. Mas se eu posso te dar uma opinião, não vá por esse caminho. Tá? Muita gente hoje está vendendo tal do SaaS, né? Constrói o SaaS e vende. Eu falo, gente, pelo meu caminho digital, não faça isso. Construa algo que cure uma dor da sua audiência e utilize a sua base de clientes para vender isso. Não tem lógica você começar um SaaS, fazer todo o marketing dele, porque o SaaS é um outro produto, desvinculado a você. Certo? O que estão vendendo, na verdade, né? Você fazer todo novo, sendo que você tem uma base de clientes ali sedentos com uma dor que você pode vender para eles. Na minha cabeça não tem lógica. Então, quando as pessoas vêm e me perguntam algumas coisas, eu falo, porque eu tenho uma visão já que é além da IA. Ela não faz parte do meu método de construção de sistema, mas eu... Então, vocês vão pagar para vocês cada vez mais para vocês darem essa visão mesmo de negócio. Né? Às vezes não tem a ver com o teu método. Então, preste atenção nisso. O que você, como mentora, como consultora, pode ter como solução de uma dor para o teu cliente, que ele consiga fazer isso com mais autonomia e que você vai trazer a sua validação de tudo isso e também você consiga ali dar a sua visão além de tudo aquilo, certo? Então, tá. Quero trazer um negócio para vocês aqui sobre o que é o não IA, né, gente? Inteligência artificial não é moda. Estamos indo quase para o fechamento, gente. Inteligência IA não é moda. Inteligência artificial não é só foto, tá? Inclusive, eu tenho refletido um pouco do que vai virar o Instagram. Porque se antes já era falso, a coisa está piorando, né? Antes, a gente teve uma época, em 2020, que as pessoas, né, estavam ali fazendo live para ajudar outras pessoas, as pessoas estavam ali. Aí veio a era do todo mundo de terno, todo mundo de batom, todo mundo de carro importado, todo mundo de casa bonita. E agora vem a era da IA, todo mundo com a mesma foto, todo mundo com o mesmo texto. Não que eu não utilize, tá? Não é isso não, eu utilizo também. Mas não é só isso. Tá? Não é. Parem de achar que a inteligência artificial é só foto, é só vídeo, tá? Ou só é prompt. Não é. Existe algo que ela pode fazer para vocês muito além do que só isso, certo? Vai chegar um momento, que foi o que eu falei para vocês, mais e mais vocês precisarão estar presentes na entrega, tá? Mais e mais vocês vão precisar entender como fazer com que essa inteligência artificial seja de fato um braço da sua empresa, mas que, por exemplo, ela construa um conteúdo sem ter com a tua cara. Porque essas pessoas, elas vão cansar de comprar de IA. Elas podem até chegar no teu Instagram, ver tudo aquilo e achar que é você, gente. Vai chegar um momento, eu acho que no máximo no meio do semestre, que a gente não vai conseguir mais. Já é, né? Mas vai chegar muito mais que a gente não vai conseguir identificar se aquilo é a pessoa ou se não é, né? E aí a pessoa compra, tá tudo bem. E na entrega? E a entrega? Como que vai ser essa entrega? Vai ser organizada? Não vai ser organizada? Onde que a IA pode entregar, pode te ajudar também nessa parte de entrega, tá? Que vai muito além só de fazer foto, só de fazer vídeo, só de fazer prompt. E aqui, deixa antes de eu fazer o fechamento, era aqui, ó. Quero trazer, vocês têm. Deixa eu conversar aqui com vocês. Espera aí. Entrei aqui. Dúvida, gente. Que eu nem fui falando. Vocês entenderam o que vocês precisam compreender para ter um sistema?
para começar a pensar o que, que eu posso transformar na minha empresa em sistemas, esses sistemas de fato sejam de gestão do negócio, como gestão da mentoria, ou como parte da minha entrega, onde vai gerar mais valor, mas não gerar um valor de verdade, e também dar mais autonomia tanto para as minhas alunas, quanto eu, né? Eu, pessoa, conseguir estar mais com presença e não fazendo coisas repetitivas que não fazem nenhum sentido, né? E aí, pessoal, entenderam? Tiveram ideias? Me coloca aqui. Coloquem aqui para mim no chat. Que ideias que vocês tiveram em relação a isso? Coloquem para mim. Que ideias que vocês tiveram em relação a tudo que eu falei? A Dani. Oi, Dani. O que que tu vai montar para o comercial, dona Elis? Quero saber. Quero saber o que que a senhorita vai montar para o comercial. Porque eu quero dizer que não serei eu, tá? Quero saber o que que tu vai montar para o comercial. O que que você já pensou em montar aí para o comercial? A Zilma que tinha dado bom dia, que eu não tinha aqui dado bom dia para ela. Deixa eu trazer para cá. Bom, gente, então, pensem, né, isso. Primeiro, o teu método ele tem que estar muito claro, né, do ponto A ao ponto B. Não vou falar de método, mas antes disso você não consegue construir. Ou, já pensando no sistema e construindo um método, isso é possível também, tá? Então, qual é o ponto A ao ponto B? O que que ela tem que fazer neste caminho e onde que a gente vai colocar ali etapas para ela passar. Então, o que que vai ser repetitivo e o que que não, que é só com você mesmo. E cuidado só com esse só com você, tá? Porque tudo que é repetitivo demais não é só com você, né? Não é você. Elas conseguem ir sozinhas, elas conseguem ter autonomia para isso. E o que que aquilo, além de ajudar você, pode fazer parte da sua entrega também, ou a entrega separada, né? 2024 nós tínhamos os GPTs. Os GPT, gente, eram respostas. A pessoa perguntava, o GPT respondia, tá? Os sistemas entram para um outro jogo. Não é só de resposta, é de organização, tá? É de estrutura. E que é o que o nosso mercado digital sempre teve um gap gigante. Estrutural. Estrutura. Entrega estruturada, tá? Isso sempre foi, né, uma grande dor nossa. Ah, do sonho de ter um sistema todo organizado. Oi, Zilma, eu sou mentora de mães de adolescentes e estou me organizando para 2026. Zilma, olha só, eu te chamei no direct, você falou que você preencheu o quiz, não foi? E que ele não deu um diagnóstico, eu te chamei no direct para entender o que que aconteceu. A Adra, é um sonho de ter um sistema todo organizado. A Adra, gente, me fala se eu tiver, se mudou alguma coisa, tá? Mas a Adra, eu falo que é a minha aluna fiel, minha cliente fiel. A Adra, ela atende pessoal da saúde, né? E ela constrói ali a parte de marketing, o pessoal da saúde, né? O nicho de saúde. Então, a Adra, hoje, né, ela pode construir um sistema, assim, de novo, né, Adriana, eu não olhei o teu último método agora. Isso, então, olha só. A Adria, exemplo, ela poderia ter, primeiro, né, vamos supor, tem um login e senha, cada aluna vai ter o seu. Aí, lá, ela vai ter o hub de IAs para as alunas dela, porque tem gente que gosta de conversar com o GPT, gente. Eu já entendi, eu construí sistemas lindos, maravilhosos, que a IA estava lá dentro. Aí a aluna veio, a cliente veio e falou assim, já que elas querem conversar com o GPT. Eu falei, então vamos deixar elas conversarem, né? Porque ficam ali horas conversando. Mas enfim. Aí eu coloquei ali um hub de IAs ligado com o GPT. E aí depois, a Adria pode vir. Tem as dores, tem os desejos, aí vem ali, ó, construiu a bio está construída.
Ponto. Não tem que ficar assistindo milhares de aulas para saber sobre a Bia. Não, tá com da Bia. Depois, o próximo pilar dela, por exemplo, pode ser posicionamento. Né? Então, posicionamento envolve quais são os teus valores, quais são os valores dos seus clientes, né? Qual é a sua visão, qual é a visão dos seus clientes, beleza, construiu, foi escrevendo lá e ajudou já a escrever o posicionamento. Aí, na hora de produzir conteúdo, já está num banco de dados toda essa informação aqui. Aí você vem, as suas alunas conseguem construir conteúdos a partir de toda a informação que está aqui. Cada uma com o seu, com uma barra de progresso para entender onde que essa tua aluna está. Entendeu? Tudo que tem lá na plataforma, colocar no sistema. Quero só trazer um detalhe, a gente tem 3 minutos, aí eu vou encerrar a live. 4. Presta atenção. Sistema não é área de membros. Isso eu quero deixar algo bem claro para vocês. Sistema é algo que a pessoa constrói a partir. Ela pode até assistir as aulas, tá? Mas é algo assim, ó, mais rápido para ela, tá? É algo que fica organizado, porque você tem a visão de todo o negócio da pessoa, tá? Por quê? Estão vendendo agora, tá? Que a área de membros que pega a sua metodologia, okay, e responde perguntas como a inteligência artificial integrada lá, não é. Tem nada a ver. Aula que eles pegam uma IA, a IA pega toda a sua documentação de fato e responde perguntas que estão lá pertinentes à sua metodologia. E que, vou dizer isso francamente para vocês, vai responder algumas coisas erradas, porque ela não é treinada para a sua metodologia, ela pega só o teu material, mas tudo bem, ok? Isso é uma área de membros com aulas. Um sistema não é isso. Um sistema é onde essa aluna vai ver o progresso dela, onde as metas vão estar registradas, onde os objetivos estarão registrados, onde ao final do progresso ela consegue ver o resultado dela. E você, como mentora, também. Tem uma diferença assim, bem gritante com tudo isso, né? Só para não confundir aqui. Então, por exemplo, você tem lá na tua plataforma, que nem a Adria falou, várias aulas. Tá lá, é aula, não tem nada a ver. Não é uma gestão das tuas alunas, é aula por aula. Você não tem controle do que ela produziu, você não tem controle dos materiais, você não tem visão e controle disso, certo? Então, presta bem atenção nessa diferença. Uma coisa não substitui a outra. Joyce, eu posso colocar as aulas no meu sistema? Pode, mas para mim perde a graça. Perde o objetivo do sistema. Porque o objetivo do sistema é que ela não tem aula. Ela pode ter a aula. O objetivo do sistema é que seja bem intuitivo para ela ir, para o sistema ir fazendo perguntas para ela e ela construindo a partir disso. Tá? Isso é bem interessante. Eu sei porque aconteceu aqui, está tendo muita dúvida. Ah, então é uma área de membros. Não. Não. É uma. Gente, é totalmente inovador. É outra coisa. Certo? Foi o que eu coloquei aqui para vocês. Ó, isso aqui não é o caso, tá? Eu não sou gestora de finanças, eu não sou mais gestora comercial, não faço mais isso. Mas eu não costurei para o meu negócio. Imagina que eu fosse uma gestão de financeira. Imagina que eu fosse uma gestora financeira, uma mentora de finanças. Eu vou entregar essa plataforma aqui para minha aluna. Esse sistema de finanças aqui. A minha aluna, se ela quiser se aprofundar, o que é uma entrada, o que é uma saída, o que é reserva financeira, eu tenho lá as minhas aulas. Mas se ela quiser vir aqui e começar a preencher o sistema, ela também pode, porque é intuitivo. Tá lá, vendas, entrada, saída, não tem muito. Tá? Então, as aulas é para você dar um contexto, para você contextualizar sobre um conteúdo, é sobre você ensinar sobre um conteúdo. Um sistema é criar ali com ela. Entende que é bem diferente, não sei se eu fui clara nisso. E isso, ó, não seriam as aulas, sim os entregáveis. E os entregáveis com uma supervisão sua como mentora. Amém, aleluia, né, gente? Vamos mudar o mercado que a mentora tem que estar lá supervisionando mesmo. É esse o nosso papel, não que eu não estou fazendo mentoria mais, tá?
Hoje, só para vocês entenderem, quando eu falo que eu não estou fazendo mais mentoria, é que hoje eu vendo projetos e aí eu faço, muitas vezes a pessoa quer fazer comigo porque ela quer aprender né, como que se pode fazer, e tudo bem. Por exemplo, eu vendi agora um projeto para uma empresa de RH, e parte de um dos entregáveis que eu fiz, eu falei assim, olha, essa parte aqui, como é uma parte mais tranquila, eu fazer um de modelo, depois eu vou mostrar para você como é que você faz os demais. Então, acaba sendo uma mentoria, mas eu não falo que é mentoria, eu não gosto de trazer uma mentoria, porque é muito comum no mercado, né? Porque eu não vou falar para você, vai lá e faz sozinha, depois vem aqui e tira dúvida comigo. Vai lá, assiste a aula, faz, ou vai lá, constrói, faz, vem aqui tirar dúvida comigo. Então, a gente constrói junto, então, um pouco diferente, tá? Só para eu falar, eu não estou mais vendendo a mentoria. Porque outro dia eu coloquei isso, é porque a mentoria é algo no mercado que o nome, né, é mais fácil. Mas eu faço junto. Então é isso, gente. Embaixo na descrição, nós vamos deixar aqui um link para vocês, se vocês quiserem fazer o quiz, tá? Tem um link também de contato com a gente. E é isso. Não deixem de seguir aqui o canal, não deixem de curtir, por favor, que nós estamos indo para o YouTube agora, e é muito importante, tá bom? Um grande beijo e espero vocês daqui um mês, mais ou menos. Tem nossa próxima live. Todo mês a gente está fazendo aqui um café com IA, tá bom? Um bom final de semana para todo mundo.